Em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu posso conhecer os visitantes dessa noite em nome de Jesus? Só levantar as mãos assim. O visitante, amém. Tem um casal aqui, que Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais ali, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um jovem lá atrás. Tem alguém desse lado aqui? Vocês fizeram acepções de pessoas, tá? Os visitantes vieram para esse lado e vocês foram para aqueles, amém, irmãos? Vamos saudá-los no 3 em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Você que está próximo desses irmãos, um abraço, cumprimenta. Amém? Não é pecado cumprimentar, é de Deus. Irmãos, tivemos um culto aqui gostoso de manhã cedo, amém? Quem estava aqui? Quem estava aqui, amém? Se você não veio, você perdeu. Foi muito bom aqui, está ministrando, né? Falando sobre batalha espiritual, falando sobre guerra espiritual. É onde nós vivemos e onde nós participamos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Tem uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Texto conhecidíssimo, onde fala do homem Zaqueu. Em algumas versões, Zaqueu está com o final com a letra U, outras com a letra O. Isso não interessa para a gente, amém? Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: nessa noite você vai aprender com os erros de Zaqueu. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Zaqueu Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e era também rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou a eles, àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Como é bom, Senhor Deus, entender e compreender a tua palavra. E o melhor ainda é viver. Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, que se for da Tua vontade do Senhor curar, que o Senhor cure nessa noite. Se for da Tua vontade revelar, que o Senhor revele. Mas que a minha vontade não venha imperar mais. A partir de agora, Senhor Deus, que venha a ser feito a Tua vontade. Que Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui no nosso meio. Que a manifestação e o poder da Tua glória venha a ser verdadeira aqui neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, que cada dia mais possamos buscar intimidade contigo, e a cada dia o Senhor venha nos revelar a nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia chamado hoje. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, aprendendo com os erros de Zaqueu. Por que eu falo isso? Porque quem foi Zaqueu? Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Todo mundo diz que Zaqueu foi aquele pequeno. Tem até música, né? Que eu não gosto muito. Então, Zaqueu, na verdade, ele foi um judeu. Repita comigo: Zaqueu, ele era um judeu. Então, ele era um judeu que conhecia a palavra de Deus. O nome Zaqueu, no original, significa puro e justo. Repita comigo: puro e justo. Como que uma pessoa que tem o nome de puro e justo torna-se, na verdade, um cobrador de imposto? Torna-se um ladrão.
torna-se uma pessoa que passava todo mundo para trás. Essa era a vida de Zaqueu. E é sobre esse homem que eu quero falar com você hoje, dele hoje. Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado os caminhos da lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado e participou das festas em ordenança como um verdadeiro judeu. A verdadeira religião era o maior preceito da vida de um judeu. Então aquele homem, ele conhecia a verdade. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E aí, pastor, por que ele se tornou dessa forma? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: por que você se tornou dessa forma? É muito fácil nós perguntarmos ou nós questionarmos por que Zaqueu ele se tornou aquela pessoa. E aí eu vou te falar por que Zaqueu se tornou aquela pessoa. Naquele período, irmãos, os judeus, eles estavam vivendo de uma forma errônea. Zaqueu começa a notar que o judaísmo já não era o mesmo. O evangelho de hoje já não é mais o mesmo. O templo estava cheio de comerciantes salteadores. Os fariseus, que significa grupo de judeus devotos da Torá, que surgiram no século II a.C., eram opositores dos saduceus. Eles criaram o quê? Eles criam na lei oral em conjunto com a escrita. Mas eles amavam dinheiro, eles buscavam honra, eram verdadeiros hipócritas, rejeitavam o propósito de Deus. Foi isso que fez Zaqueu se desviar. O que nos faz nos desviar, meu irmão, são esse monte de lobos que andam por aí. São essas hipocrisias que nós acabamos ouvindo e muitos de nós aceitamos, e outros, na verdade, acabam saindo daquela realidade. Começamos a ver homens que são chamados homens de Deus terem vários tipos de comportamentos que são fora da verdade de Deus. E o pior de tudo, eles pregam a palavra distorcendo a palavra. Então eles pregam uma verdade vivendo uma mentira. Era o que os fariseus faziam. E na verdade, naquele período, Zaqueu começou a presenciar todas essas coisas. Eles também andavam muito bem trajados, porém com o coração cheio de rapina e perversidade. Jesus mesmo já havia os chamados o quê? De sepulcros caiados. Na verdade, eram pessoas que já não faziam mais diferença nenhuma. Eram judaizantes, pessoas que na verdade viviam à base de críticas. Nas igrejas de hoje não existe diferença nenhuma. Na igreja de hoje, na igreja do século 21, existe vários sepulcros caiados. Na igreja de hoje não existe mais milagre, meu irmão. Nas igrejas de hoje não existe mais o sobrenatural. Talvez você esteja sentado do lado do Zaqueu, que se desanimou, não que ele seja um trapaceiro, mas ele está desanimado com o evangelho, ele não acredita mais. Ele chegou naquele estágio que fala: não vale mais a pena, eu vou por ir. Mas Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou porque Ele tem uma obra na tua vida. Meu irmão, Jesus não chama qualquer um. Jesus, Ele chama os incapacitados para Ele capacitar. Jesus, Ele chama aqueles que ninguém aceita na sociedade, que é aquela pessoa sem crédito, para colocar no cargo de maior. Sabe por quê? Jesus, Ele confunde os sábios fazendo dessa forma. Eu gosto de perguntar muitas vezes na igreja: quem é você na verdade? Você mesmo muitas vezes não se conhece. E eu não consigo ver você como uma criatura inferior.
eu só consigo te ver, e não vou falar isso para te agradar não, tá, irmãos? Eu só consigo te ver sendo uma pessoa bem-sucedida. Eu só consigo te ver sendo uma pessoa que é o melhor dos melhores. Eu só consigo te ver sendo uma pessoa que faz a diferença onde você coloca a planta dos teus pés. Mas aquele antigo Zaqueu, nós vamos repreendê-lo na nossa vida. Por isso que eu falei, aprendendo com os erros de Zaqueu. Muitas vezes é bom as pessoas que estão próximas da gente errar, para que a gente não cometa o mesmo erro, para que a gente não venha cair no mesmo engano. Quantos entendem isso? Diga amém. Porém, Zaqueu começa a notar todos esses problemas com os judeus. Ele conhecia os ensinamentos de Moisés e dos profetas, que já estavam profanados. Os principais dos sacerdotes eram corruptos e homicidas. Os cegos e os coxos eram jogados na própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão eram o quê? Negligenciados. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim Zaqueu também se corrompia e pensou na riqueza e no luxo. Irmãos, olha que interessante. Uma pessoa que conhecia todos os preceitos judaicos. Judeus, ele faz questão e é obrigação dentro da religião deles passar pelo processo de circuncisão. Tem seu momento de oração, se prostra, conhece, lê o Pentateuco desde criança. Os 5 livros para ele, que são os livros da lei, ele leva a ferro e fogo. Ele conhece todas as promessas, ele conhece o Shema, que é o ouça, né, no hebraico. Ele conhece o Shema, ele conhece tudo. Mas quando ele começa a ver e observar aquelas pessoas que na verdade não vivem uma verdade, o que ele faz? Ele se desanima e começa a compartilhar, como o salmista diz, andando na roda dos escarnecedores. Com quem nós estamos andando? Com quem eu ando é quem eu vou ser amanhã. Quantos entendem isso? Diga amém. Assim Zaqueu também se corrompia, o que levou aquele judeu a participar das práticas errôneas. Eu creio que por alguns momentos ele se afastava da verdade para viver uma mentira. Você que muitas vezes se afasta da verdade, você que muitas vezes está compartilhando na roda dos escarnecedores, você está fugindo da verdade para viver uma mentira. Porque na verdade aquelas coisas acabam te alimentando, aquelas coisas acabam enriquecendo a tua carne. E nós temos que ser homens espirituais, mulheres espirituais, jovens espirituais. Eu não posso ser carnal. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: só vai discernir as coisas espirituais quem tem uma vida no espírito. Por que as pessoas que vivem mais na carne têm mais amizade com aquelas pessoas que andam na carne? Porque ambos são carnais. E os espirituais nem fazem parte daquela roda, porque na verdade não agrega nada para a vida deles, não existe nenhum alimento. E aí eu creio que aquele homem que tinha o nome de puro e justo se sentia muitas vezes acuado. Porque pior que eu seja, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, irmão, eu começo a refletir. Eu lembro quando eu era do mundo, muitas vezes eu chegava na minha casa à noite, eu tomava meu banho, muitas vezes, cara, travado, e na madrugada eu levantava, tomava outro banho, e começava a pensar tudo de errado que eu fiz, mas já tinha feito.
Não adiantava mais. Não dava mais para retroceder. Aquilo que eu tinha feito já tinha virado passado. E o passado pertence apenas a Satanás. E aí ele começa a trabalhar com as tuas fraquezas. Ele começa a trabalhar com aquilo que nós chamamos de mente. E aí a condenação começa a entrar dentro de você. E você tem duas opções: ou você correr para o braço do Pai, ou você correr para o braço do inimigo. E não existe ficar em cima do muro. Não existe, eu vou decidir uma hora. Não, negativo, não existe isso na palavra de Deus. Ou eu tenho uma vida santa, ou eu tenho uma vida profana. É sim e não. Quantos entendem isso? Diga amém. E os erros de Zaqueu, eu estava meditando aqui, Deus me mostrou quatro erros que Zaqueu ele cometeu e que nós muitas vezes também cometemos. O primeiro erro, ele se preocupou com os fariseus. Vamos repetir? Ele se preocupou com os fariseus. Quando eu me preocupo com a vida de outra pessoa, eu estou participando e querendo fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Foi por isso que ele caiu nesse mesmo erro. Então ele se preocupou com os fariseus. Número 2, mesmo ouvindo a verdade, ele permitiu ser contaminado pela mentira. Quando eu vivo a verdade, eu não posso permitir que a mentira me contamine. Se teu irmão é mentiroso, repreenda, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Como que eu posso pregar uma verdade e viver uma mentira aí? Então, mesmo ouvindo a verdade, ele permitiu ser contaminado pela mentira. Número 3, ele permitiu que o seu coração se tornasse impuro. O meu coração se torna impuro quando eu ando com pessoas que não fazem a vontade de Deus. Meu coração se torna impuro quando eu pratico impureza. O meu coração se torna impuro quando eu leio impurezas, quando eu assisto impureza. Número 4. Quem eram as amizades de Zaqueu? Pergunta para o teu irmão: quem são os teus amigos? Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que tem amigos, que é o quê? Mais chegado que um irmão. Então, amigo, você não se encontra assim, esse cara é meu amigo. Eu louvo a Deus que eu tenho alguns amigos. Recentemente eu estava conversando com um pastor e eu falei assim: cara, eu não confio em muitos pastores. Ele: o quê? Então você também não confia em mim? Eu falei: não, se eu não confiasse em você, eu não estaria nem falando isso para você. Eu não confio em muitos pastores. Não dá para confiar em muitas pessoas, porque a pessoa está contigo e amanhã não está mais. A pessoa fala que te ama e amanhã te odeia. Não existe isso, irmãos. Isso é novela das 8. Como é que eu falo que eu amo o Felipe e daqui a pouco eu odeio o Felipe? Não existe isso. Então essas coisas nós precisamos entender quem são na verdade os nossos amigos. O verdadeiro amigo, ele chora contigo. O verdadeiro amigo, ele ora com você. O verdadeiro amigo, ele come o que você come. E o verdadeiro amigo nunca gospe no prato que comeu. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Aleluia. A história da conversão de Zaqueu se passa em Jericó, uma cidade que ficava na província da Judéia, no vale do Rio Jordão. Jericó possuía vastas área verde com plantações e cereais, mas também existiam naquele lugar
os publicanos. Repita comigo, os publicanos. E quem eram eles? Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes sociais. Dentre elas, os publicanos, eles eram, de uma forma geral, os responsáveis pela cobrança e arrecadação das taxas e tributos, e roubavam o povo dele. Sacode teu irmão, por favor, fala assim: sabe quem é propício a te trair, meu irmão? Aquele que está colado em você. Como que um judeu trai o outro judeu, irmãos? Como um judeu começa a cobrar impostos do seu próprio irmão? Naquele período ali, ele começa a se vender, ele começa a se prostituir, porque ele vivia uma vida de facilidade. Se ele ganhava 10, ele queria ganhar 30. Matemática no Brasil, né, irmãos? O cara estava sempre tentando levar vantagem, sempre queria o melhor para ele, a parte maior dele. E eles não eram poucos, eles eram muitos. Muitos judeus que se venceram, é bom saber que se venderam. Quantos crentes não se vendem, irmãos? Quantos crentes estão aqui com essa palavra, fala em línguas, sapateia, daqui a pouco vai ceia, e de repente você está vendo ele pela rua, ele não quer mais compromisso, parece que a intimidade acabou. Uma vez meu pastor falou assim para mim: ô Mesquita, quem nos ama, sabe, quem nos ama de verdade na igreja, não nos deixa. Falei: poxa, é verdade. Eu não concordo muito, mas é verdade. Ele falou assim: porque quem ama não te deixa, quem ama, sabe, permanece. E aí eu trouxe para o casamento. Já pensou, eu sou casado com a Leia há 33 anos. De repente falo: Leia, eu não te quero mais, né? Mas eu vou ficar contigo aqui, eu não te amo mais. Não existe isso, irmãos. Amor não é um disjuntor que arma e desarma. Quem ama permanece até a morte. Quantos entendem isso? E aí ele começou a falar para mim: pastor, os crentes que vêm pedir a bênção, eu não quero nem abençoar, porque essas pessoas nunca me amaram. Felipe, eu te amo, mas eu estou saindo daqui da igreja, tá? Eu vou chegar para lá e falar: Léo, eu te amo, mas eu estou largando a minha casa, tá? Que amor é esse? Quem ama permanece e muda de vida. E casamento, talvez você não entenda, mas você casou com a igreja, você casou com alguns irmãos aqui. Então, quando você quer largar, é porque você não quer mudar. Quando o marido ou quando a esposa quer largar o seu cônjuge, é porque um deles não quer ter mudanças. Não quero ter mudança, então eu prefiro me separar. E aí começa a dar mil desculpas, falando sobre o motivo da separação, mas na verdade é mentira. O motivo da separação é que o cara não quer mudar, ou a mulher não quer mudança também, e aí acaba se separando. São, na verdade, né, pessoas diferentes que têm que se adaptarem uma com a outra. Irmãos, no meu processo, no meu casamento, eu tive vontade de me separar muitas vezes da minha esposa. É claro, eu não era cristão na época, porque eu não queria mudança, irmãos. Eu queria viver uma vida de solteiro. Eu saía às 5 do serviço, queria chegar na minha casa às 10. Não dá satisfação, porque o homem, ele é apaixonado quando a mulher pergunta: onde você está? Todas essas coisas. Eu lembro no meu começo do de casamento, eu fiquei quase 10 anos sem saber o que era almoçar num sábado e domingo na minha casa, porque eu priorizava os meus amigos, eu priorizava o futebol. Quantos Natal e Ano Novo eu não chegava na minha casa 11h59? Quantos entendem isso, irmãos? Então eu não queria mudança, mas aí eu tive um encontro com Cristo. Eu tive que recuperar o tempo perdido. Fala para o teu irmão: hoje é noite de você recuperar o tempo perdido, irmãos.
Zaqueu levantou a cabeça e falou: hoje eu vou recuperar o tempo perdido. Não importa o que vai acontecer, eu vou recuperar o tempo perdido. Zaqueu tinha 2 problemas na vida dele. Repita comigo: 2 problemas. O primeiro problema que Zaqueu tinha, ele tinha o cunho pessoal. Era uma pessoa de pequena estatura. Ele tinha o cunho da circunstância, a multidão. Repita comigo: estatura e multidão. São 2 coisas que nos bloqueiam no crescimento. Não estou falando de estatura física, estou falando de estatura espiritual, irmãos. E aí tem os publicanos. E a palavra de Deus diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era chefe dos publicanos e rico. Jesus te conhece. Não adianta você se esconder dele. No meio da multidão, ele te conhece. Fala para o teu irmão: ele te conhece. Mas você precisa se apresentar também para ele. Ele te conhece. Os publicanos, eles sofriam com um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam. Eles praticavam a extorsão. Eles enriqueciam de uma forma ilícita. Eram considerados traidores, gatunos, ladrões. Este ódio se estendia em suas famílias também. Quem você é quem vai ser os teus filhos. O teu comportamento vai refletir para os teus filhos. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas a Bíblia diz assim, que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Zaqueu, ele entendia que um dia ele tinha adorado a Deus. E quando você adora a Deus, pelo menos um dia de verdade, aquele sentimento vem no teu coração novamente, e aquilo chama-se arrependimento. Você entende essas coisas? Amém? Quantos já adoraram o Pai verdadeiramente? Tem um louvor. Esse grupo foi lá em Vicente Carvalho naquela época. O nome da banda acho que era Ágape, né? Boa, sabe? Unção Ágape. E eles cantaram um louvor que depois fez um sucesso aqui. Eles praticamente lançaram esse louvor lá na igreja, lá na época. Ninguém conhecia esse louvor. Falava: meu maior prazer estar em tua presença. Irmãos, eu comecei a chorar igual criança. E a igreja me conhecia sendo um cara que não chorava. Me conhecia como um cara marrento. E aí eu lembro que eu coloquei o meu rosto na direção do filtro de água, e ali eu comecei a chorar. E o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração: eu quero ter um encontro contigo agora. Deus quer ter um encontro contigo agora. Mas eu preciso estar o quê? Com o meu coração aberto para receber verdadeiramente. Eu não sei quantos passaram por essa fase. No meu tempo a gente tinha muito isso. Quando você ia namorar, você marcava com a tua namorada, o coração dava uma batida, irmão, dava um negócio estranho, dava até dor de barriga. Não sei quantos passaram por isso, mas era uma dor de barriga gostosa, não era aquela de ir no banheiro. Aí daqui a pouco vinha a tua amada, toda cheirosa, irmão, de seiva de alfazema, não tinha tchu-an-tchu. Meu tempo era seiva de alfazema, era vão, eu só fui mais. Aí te falava: chegou. Estava 2 quilômetros de distância e o cheiro já vinha, meu irmão. Não sei o que eu fazer. Que gostoso, irmãos.
Aí teu coração, tuf, tuf. Aí quando você abraçava, tu nem sentia mais o cheiro da seiva de alfazema, meu irmão. Assim o Pai quer te abraçar nessa noite. Ele não quer saber se você está com o perfume do pecado. Ele não quer saber com que perfume você está. Quem ama, perdoa. Quem ama, meu irmão, abraça. Quem ama, sente o coração do outro. Quando você entende essas coisas, diga amém. E procurou ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Ali Zaqueu, irmãos, ele conhecia a palavra de Deus. Repita comigo. Zaqueu, ele conhecia a palavra de Deus. E conhecia a palavra de Deus no íntimo do seu coração. Ele sentia a falta daquela comunhão, da perfeita comunhão, da agradável comunhão com Deus, porque ele já tinha servido o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele demonstrara, na verdade, que ele tinha um vazio dentro dele. O mundo não consegue preencher esse vazio que você sente. Só quem preenche é Deus. Eu tenho facilidade de aconselhar. Eu tenho facilidade de entender as pessoas. Não é porque eu sou psicólogo, não é porque eu sou isso, eu não sou nada disso. É porque eu conheci o mundo. Então a pessoa não vem conversar comigo tentando, eu enganei esse pastor. Meu irmão, eu vim do mundo, cara. Eu dava nó em pingo d'água. Eu pintei o 777 e o 7.777. Eu era primo de primeiro grau do capeta. Tinha intimidade, meu irmão. Conheci tudo quanto que é tipo de patifaria. Então não adianta o malandro vir aqui, pastor, minha vida. Meu irmão, para com isso, João. Conheci tudo, cara. Eu vim do mundo, pô. Eu brinco com a minha esposa que ela foi espírita, mas o espírita fui eu, pô. Eu conheci o kardecismo. Tentei ler o livro de bruxaria de São Cipriano, de envolvimento com a maçonaria. Conheci um bocado de besteira. Numerologia, irmãos. A cabala. Mas eu já tinha um chamado. Em 1969, irmãos, um demônio foi usado para falar com a minha mãe, dizendo que eu faria diferença. O nome desse demônio chamava-se Arranca-Toco, um Exu, dizendo que eu ia fazer a diferença. E o primeiro milagre que eu vi dentro de um centro, uma criança com a perna quebrada, naquela época quando as crianças ela quebrava essa região, colocava gesso e colocava uma madeira aqui, quem é antigo lembra, hoje já está mais moderno. E aquele demônio falou para a mãe, eu era garoto, eu lembro disso aí, eu vou curar essa criança. No dia seguinte a mãe foi dar o testemunho com aquele gesso na mão. E dentro do meu coração eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer a diferença. Frequentei vários centros, irmãos, e não tinha nenhum tipo de mediunidade. Tentei até ter. Lembro que a minha irmã fez uma cabala uma vez comigo, e ela falava assim, poxa, está dando errado, está dando errado, está dando errado. E eu falava, o que está dando? Tu é um separado de Deus. Tu é um separado de Deus. Eu com 12 anos de idade, irmãos, eu não sabia o que era discernimento, eu chamava de instinto. E eu já tinha tipo uma premeditação das coisas. Eu premeditava o que ia acontecer. Deus me mostrava, mas eu não tinha intimidade com Deus. Mas existia uma promessa sobre a minha vida. Tem uma promessa sobre a tua vida, meu irmão. Tu pode andar no vale da sombra da morte, mas Deus está contigo, porque o cajado dele te consola, te direciona e te leva para um lugar correto. Tu pode não querer, meu irmão. Tu pode vir até quebrado na casa de Deus, mas não brinca com Deus, porque não fui eu que te chamei, foi Ele que te chamou. Eu tinha duas opções quando eu aceitei Jesus: ou de ser um crente de banco,
ou de estar aqui no púlpito pregando. Eu optei em ser um pastor que leva a palavra de Deus do norte e sul, leste e oeste. Recebi um convite, recentemente, para ir para a Espanha ministrar. Sabe por que eu não vou? Porque eu só vou quando eu vou com a minha esposa. É até que a morte me separe, meu irmão. A Milka deve estar assistindo agora. E lá em Portugal agora, 8, 9, 10, 11. De 11 à meia-noite. Pô, pastor, vem para cá, pastor. Estou com 3 pastores aqui que precisam conhecer o Senhor. Vem para cá, pastor. Não, amigo, eu não tenho condições ainda. Só vou quando eu tiver condições de levar a minha esposa. É até que a morte me separe. Como eu ministrei na sexta-feira para os casais aqui, nós somos uma só carne, irmãos. Talvez você seja o colchão duro, talvez ela seja picanha, mas é uma só carne. Quantos entendem isso? Diga amém. E aí o cara casa, meu irmão, ele quer viver uma vida de solteiro. Meu irmão, casado não dá para levar uma vida de solteiro, meu irmão. Ninguém mandou casar, tem que dar satisfação. Mulher, tem cara que chama de nega, amor, bem. Eu vou sair. Pô, tu demorou tanto. E elas perguntam assim, né? Pô, amor, você demorou tanto quando foi no mercado. Não é assim que elas perguntam, irmão? É uma benção, né? Não é assim? É nada, meu irmão. Amarra o cabelo igual da mulher do pica-pau aqui e fica assim, ó. E o gostoso é quando não fala nada. Aí o malandro aqui vai dar um cheiro. Acabou, meu irmão, tu destruiu a noite. Só porque você não deu satisfação. Por quê? Foi o outro pedaço dela que se deslocou. Então ela sente falta daquele pedaço, meu irmão. Vamos entender essas coisas, diga amém. Mas o homem, ele gosta de dar satisfação, amém, homens? Amém? O que foi, Diante? Baixou até a cabeça aí, cara. Eu digo que não existe casamento imperfeito. Eu digo que existe casamento mal relacionado, mal resolvido. Porque se Deus te colocou essa bênção que está do teu lado, seja homem ou mulher, é para que vocês deem frutos. Quantos entendem essas coisas? Frutos. Quando o ser humano ele torna a atitude mínima de ver quem é Deus, verdadeiramente em seu coração, é o próprio homem que acaba por ser encontrado. Foi isso que ele fez. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que Jesus falou para ele? Meu irmão, presta atenção aqui. Eu dou umas viajadas na Bíblia, tá? Não se liga em mim não, pelo amor de Deus. Eu creio que Jesus falou para ele: meu irmão, é o seguinte, eu tenho certeza, tu tem grana, eu tenho dinheiro. Hoje eu vou comer bem na tua casa. Porque depois que eu comer bem, que eu dormir legal, você vai devolver tudo, seu ladrão safado. Amém? Não é verdade? Porque a Bíblia não diz qual foi o diálogo que ele teve com Cristo. Mas como ele conhecia a palavra, o que ele diz? Senhor, eu vou devolver tudo. Ô estranho, você conhece a palavra, tu não vive porque não quer. Tu não vive porque não te convém. Tu não vive porque é cômodo não viver.
Esse cara conhecia, irmãos. Ele poderia não conhecer Jesus, mas já ouvia falar. Ele conhecia os 5 livros da lei. Ele sabia o que estava escrito. E ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. Fala para o teu irmão: meu irmão, tem uma promessa sobre a tua vida. Mas você precisa crer nessa promessa. Irmãos, eu tive que crer nessa promessa. Eu tive que crer. Quantos entendem essas coisas? Eu tive que crer. Fala para o teu irmão: você tem que crer. Sem crer, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Então ele tinha esse problema. Tinha pequena estatura, tinha multidão. Imagina uma pessoa de pequena estatura. Imagina o Moabe. Cadê o Moabe? 1,43 m, né? Tentando vencer uma multidão, irmãos. Imagina o Moabe 6 horas da tarde no metrô do Jabaquara. Imagina, cara. Tive recentemente em São Paulo, fazia anos que eu não pegava o metrô, e saí com meu filho. Ele falou: pai, tem uma vantagem de andar com o senhor anda igual um pêndulo e ninguém encosta na gente. Eu falei: eu ando assim porque eu tenho a perna torta, seu animal, né? Diz que eu ando assim. Ele falou: não, mas é legal que ninguém encosta na gente, ó. Tem essa vantagem, meu irmão. Agora pega o metrô, Moabe, Alex, o irmão aqui que é grande pra caramba também, marido da... Só para ficar com 1,80 m tem que ter uns 4 em cima do outro, irmãos. Eu não fico. Como é que pode? Agora você imagina esses caras. Você pode estar naquela multidão às 18 horas, meu irmão. Jesus fala assim: Alex, hoje eu quero cear contigo. Moab, hoje eu quero cear contigo. Irmão, hoje eu quero cear contigo. Hoje eu quero cear contigo. Não importa a multidão, meu irmão. Ele te conhece pelo teu nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Ele conhecia a palavra, ele conhecia os trechos da Torá. Todo judeu, ele conhece Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 9, que é a Shema, 11, 13 e 21, e Números 15, 37 e 41. Todo judeu conhece essas passagens. Depois você pede para o irmão, que ele vai passar para você ler. Todo judeu conhece. Só para a gente ver, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 9. Ouve, essa palavra ouve, no original significa Shema. Ouve, a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ele conhecia isso, irmãos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele tinha que ter um encontro verdadeiro com o Pai. Ele conhecia o Shema, ele conhecia a Torá, ele conhecia o versículo 11, 13 e o 21, ele conhecia Números, ele conhecia tudo, ele conhecia a lei. Conhecemos a lei, mas não queremos viver a lei. Conhecemos a verdade, mas não queremos viver a verdade. Se eu vivo uma mentira, irmãos, eu estou bem perto do diabo. Se eu vivo na verdade, eu estou bem perto de Deus. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. E aí você veja que Zaqueu utiliza de estratégias para se pôr à frente da multidão.
Ele calcula por onde Jesus ele passaria para superar aquela multidão. Ele corre. Fala para o teu irmão: meu irmão, você tem que começar a aprender a correr. Correr. Eu preciso buscar força, irmãos. Aquela multidão era um grande problema para aquele cara. O baixinho que, em vez de pegar o metrô às 18, se ele chegar às 17h50, ele não pega aquela multidão. Então, pensa rápido. Foi o que ele fez. Eu preciso pensar em alguma coisa. A multidão. E aí ele corre, ou seja, ele emprega a sua energia. Ele emprega o seu ânimo. Isso nos ensina, meu irmão, que por vezes, para superarmos as dificuldades, é necessário empreender um certo esforço. O crente só vence quando ele se esforça. E o que é se esforçar, pastor? É eu negar minha carne. É eu negar as minhas vontades, irmãos. E não fazer mais a minha vontade. Fazer a vontade daquele que me chamou. Fazer a vontade de Deus. Viver com Deus. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe em uma árvore brava, uma figueira. A figueira brava era uma árvore que dava um fruto de má qualidade. Repita comigo: má qualidade. Alguns estudiosos dizem que ela nem dava frutos, mas outros estudiosos dizem que ela dava um fruto com a má qualidade que não dava nem para comer, mas que por fim acabou servindo para que ele pudesse encontrar com Jesus. Tu entende essas coisas, meu irmão? Jesus pega aquele que nunca falou contigo, ou pega um morador de rua e vem falar contigo: Bruno, não saia da presença de Deus. Marcelo, faça a obra de Deus, não de uma forma relaxada. Tu fala: esse cara nunca falou comigo. Deus usa a figueira para ser o quê? Um ponto de apoio para aquele que não tinha estatura. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem sem muito valor, pode ser usada por Deus para nos projetar as situações de vitória, meu irmão. Começa a pegar as oportunidades que aparecem na tua vida. Começa a se agarrar, começa a buscar. Eu não perco, meu irmão. Eu vou atrás das oportunidades. E quando você relaxa, quando você perde as oportunidades, ela não vem novamente. Eu não sei qual o nome da rua que Jesus passou. Não fala se era São João, se era Leomil, se era Mário Ribeiro, não fala. Mas ele sabia que ele passando ali, tinha um homem que não mediu esforços para ter um encontro com ele. Ele não mediu, irmãos. Ele foi. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Meu irmão, tu é pequeno, Deus vai te colocar num cargo de destaque. Vença a multidão. Suba numa figueira. Faça coisa de loucos, mas faça, porque Deus quer ver o teu esforço nessa noite. E quando Deus vê o esforço de uma pessoa com interesse, sabe o que acontece? Ele empurra a multidão. É com você que eu quero estar nessa noite. Tu entende, meu irmão? Fala pro teu irmão: tu não é fraco não, rapaz. Fraco é o Corinthians, pô. Tu não é fraco, é o Palmeiras. Tu não é fraco não, meu irmão. Você serve um Deus altíssimo. E Ele te chama pelo teu nome.
Jesus mais uma vez entende, sabe, ele estende a sua mão do amor, da misericórdia, para operar o sobrenatural. Repita comigo: operar o sobrenatural. E o interessante de tudo, irmãos, presta bem atenção, naquele dia, repita comigo, não houve cura, não houve cura física, não houve cura espiritual, não houve nenhum tipo de cura, mas houve a coisa mais importante, que Deus mandou o seu único filho por mim e por você. Houve a salvação, irmãos. Talvez aqueles que seguiam Jesus estavam ali atrás da cura. Zaqueu não estava atrás da cura. Zaqueu não estava atrás de grana. Zaqueu queria conserto. Ele se arrependeu. Quem se arrepende tem direito à salvação e à vida eterna. Ele queria a salvação, irmãos. Ele foi atrás da salvação. Jesus já deveria ter curado vários ali pelo caminho. Uma gangue de pessoas. E mais pessoas chegavam. Ele não. Eu não preciso de cura. A Bíblia não diz se ele tinha algum tipo de enfermidade. A Bíblia só fala que ele tinha dinheiro, que ele era um trapaceiro, né? Mas não, eu quero a minha salvação hoje, porque eu conheço a palavra de Deus. E quem conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus tem direito à vida eterna. Não adianta, meu irmão, eu conhecer a palavra de Deus. Eu estava compartilhando aqui na igreja hoje na parte da manhã. Você vai pregar para pedinte na rua, e a maioria deles são desviados. E eu cheguei para um aqui na porta da igreja uma vez. Ele falou: pastor, não adianta pregar para mim que eu conheço a palavra. E eu falei: o que eu vou falar para um cara desse? Deus me deu a resposta na hora. Eu falei: meu irmão, você conhece tanta palavra, e por que você não vive? Sabe o que ele fez? Ele foi embora. Quem conhece a palavra vive. Quem conhece a palavra é transformado, como diz o apóstolo Paulo. Quem conhece a palavra, meu irmão, vive o sobrenatural de Deus. Não é coisas para pessoas normais. Hoje eu vou expor aqui a irmã, né? Falou: pastor, eu estava falando de ponto A, ponto B. Ô pastor, eu quero fazer uma faculdade de farmácia. E é como se o sonho tivesse acabado. Hoje eu falei: vai tomar uma injeção de ânimo. Teu sonho voltou a reativá-lo novamente. Quero ver aqui na frente, aqui formada, em farmácia. Porque quem tem promessa de Deus não morre. E os teus sonhos não morrem. Esse garoto, eu chamo de garoto, que deve ser meu filho, o caro Alex. Quando deram pau nele lá, nos exames, ele ligou para mim. Eu chorando por dentro e não podia falar para ele que eu estava chorando. Eu não aceito isso, Deus. Eu falei: não, cara, levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus, levanta a cabeça, cara. E depois que eu desliguei o telefone, cara, eu arrasado e falava: não aceito. Esse cara pagou um preço, esse cara vai conseguir, esse cara vai conseguir, esse cara vai conseguir. Tive conversando com ele: vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. E conseguiu! O diabo não pode frustrar os meus sonhos e os teus sonhos. Deus só quer que eu pague o preço, meu irmão, que eu vença obstáculos. Vou até fazer uma brincadeira com o Alex. Era o menor da tropa, não era, Alex? Menor da tropa. Sabe quem eu vi ali? Meu irmão, eu não estou brincando. Eu tenho esse cara como se fosse meu filho. Sabe quem eu vi ali? Davi. Era o menorzinho. O espadinho é um negócio desse tamanho, só dele que arrastava no chão. Falava: vai Davi ali, ó. Jejão quase chorou, estava lá comigo. Davi, irmão, pequenininho. E talvez muitas pessoas não tenham prestado atenção o que um comandante falou. Eu prestei. Eu tenho ouvido de crentes. E eu gosto de profecia, ainda mais quando é de ímpio, irmãos. O ímpio, ele é mais profeta que você, sabia? Fala pro teu irmão: o ímpio é mais profeta que você. E ele falou assim: daqui sairá o futuro comandante do estado de São Paulo. Eu falei: é Davi que está ali. Ele falou assim: eu não estou brincando não, irmão. Não sei se eu vou estar vivo, mas eu falei: é Davizinho que está ali, pequenininho.
Sabe por quê? Deus pega os menores para transformá-los em maiores. Quantos creem nisso? Diga amém. Esses dias o cara falou assim: pastor rico. Eu falei: aleluia, dá na minha mão. Eu sou rico? Amém. Eu louvo a Deus por isso. Pastor, aí, bonitão, ricão. Aleluia. O ímpio profetizando na minha vida, irmãos. Quando o ímpio ele profetizar na tua vida, tá com um carrão aí, do nariz. Zero bala. Fala assim: eu recebo, estou de bicicleta hoje, mas esse carrão eu vou receber em nome de Jesus. Porque a palavra, meu irmão, ela não volta vazia. Quando alguém profetiza na tua vida, se for bem, você fala assim: eu recebo mesmo, cara, eu recebo mesmo. Você entende isso? Diga amém. Aleluia. Zaqueu, ele não fez todo aquele esforço porque ele precisava de dinheiro, mas ele queria a salvação. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, 7. Olha o que diz a palavra. 2, 4, 7. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe o que aquele cara deve ter pensado? Eu preciso urgentemente voltar para o primeiro amor. Eu preciso voltar a congregar. Eu preciso voltar a frequentar a igreja. Eu não preciso ser apenas um participante. Eu tenho que fazer parte do espetáculo. Ele conhecia a verdade, e ele conhecia a árvore da vida. Eu tenho direito dessa árvore. Eu tenho direito de ter um encontro com Deus. Eu tenho direito de ser vencedor. Lucas, sabe, 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí entra a conversão de Zaqueu. Outra característica que a conversão de Zaqueu nos ensina é que quando há arrependimento de pecados, há também mudança de atitude. Se não houve mudança em nosso comportamento após a conversão, precisamos fazer como Zaqueu. Precisamos voltar a vencer as multidões. A multidão representa o mundo e as tentações. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida. Meu irmão, eu vou falar algo para ti. Se você frequenta essa igreja, outra igreja, seja lá onde você frequenta, se você um dia levantou tuas mãos, tu confessou Jesus e não houve mudança na tua vida, por favor, nessa noite, levanta de novo e fala assim: eu não era crente, eu preciso voltar para os caminhos de Cristo urgentemente, para ver se há tempo, ou se dá tempo da misericórdia de Deus vir sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz: é melhor que não tivesse me conhecido do que me conhecer e fazer a minha obra de uma forma relaxada. A palavra de Deus diz isso. Então, meu irmão, se você está fazendo tudo meia boca, quando você trabalha numa empresa que você é meia boca, o primeiro da lista a ser demitido é você. Quando você faz o trabalho meia boca, o teu nome ele é riscado do livro da vida.
Você repetiu de ano. Quantos entendem isso? Talvez você fale, pastor, então eu não quero ser crente de jeito nenhum. Vai para o inferno. Não tem. Não tem outro caminho, irmãos. É sim ou não, ponto final. Pastor, mas a minha religião, meu irmão, não estou falando de religião, estou falando de salvação. A minha religião me leva a Deus, te leva. Tu tem que falar com fulano, beltrano, cicrano para chegar a Deus. Quando chega lá, aquele telefone sem fio, já chegou já tudo distorcido. Deus fala assim, não vou ouvir, já chegou tudo diferente. Eu não, meu irmão. Nós temos conexão direta. Amém? Tu precisa de alguma coisa? Vai direto no Pai. Pai, eu preciso disso. Ele te responde imediato. Pá! Religiões não nos levam a Deus. O que nos leva a Deus é Cristo. Porque o sangue na cruz derramado foi para minha salvação e para a tua salvação. E para que tenhamos a vida eterna. O louvor pode subir aqui. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Zaqueu conhecia. Quando eu me converto, eu preciso ter um conserto na minha vida. Repita comigo. Quando eu me conserto, eu preciso ter um conserto na minha vida. Ele precisava daquele conserto. É por isso que ele fala com Cristo, dizendo que está lá em Lucas, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Por que ele deu essa resposta? Fala para o teu irmão, ele deu essa resposta porque ele era um judeu e ele conhecia a verdade. E a verdade está lá em Êxodo 22, 1, onde diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Tu conhece a verdade. Viva a verdade. Pastor, não estou preparado para ser crente. Você, mulher, procura minha esposa urgentemente se você não está preparada. Porque quando tocar a trombeta, nós como igreja temos que estar preparados. Você, homem, me procura. Abre teu coração para mim. Talvez o teu problema seja numa internet, numa moça que está te cantando no teu serviço, e vai chegar um momento que você vai balançar, que você vai sair do centro da vontade de Deus. O que tirou Zaqueu da presença de Deus foi a ganância. Ele viu as pessoas fazendo, ele falou assim: também vou fazer, não acredito mais em nada. É o que está acontecendo hoje com o Evangelho. Não acredito mais em pastor, não acredito mais em igreja, não acredito mais em nada. Ei, meu irmão, para com isso. Aquele que prega aqui e está vivendo uma mentira, Deus vai cobrar deles. Porque talvez você não saiba, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a noiva. Se eu te sacanear aqui, meu irmão, Deus me cobra grandão. Se eu pisar na bola aqui, meu irmão, não é minha esposa que vai brigar comigo. Ela pode até brigar, não vai resolver nada. Me separo, vou embora. Mas a mão de Deus pesa. Porque esse lugar aqui é sagrado. Esse lugar aqui é ungido. Então, se esses homens andam brincando com a palavra de Deus, a consequência virá sobre a vida deles. Aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador têm o seu caráter transformado. Repita comigo: quem conhece Jesus como seu Salvador tem o caráter transformado. E quando eu tenho o meu caráter transformado, eu sempre me torno um ex.
todos nós que fomos transformados, as pessoas nos vê como um ex-sambista, um ex-drogado, um ex da balada, um ex da noitada, um ex-prostituta, um ex-ladrão. Nós somos ex. Isso faz parte das pessoas falar: você era assim. Quantos amigos meus olham para mim: cara, você era. Ainda bem que você conjugaste bem o verbo, eu era, porque agora eu sirvo o grande eu sou. Eu era mesmo, interessa. Passei esses dias aqui, nós estamos até dando risada antes de ontem. Passei ali perto de um amigo, ele: ladrão, hein? Carrão. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amiguíssimo meu, cara, meu amigo mesmo, tenho uma consideração com ele incrível. Mas um dia eu quero vê-lo aqui, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda vez que ele me vê: ladrão, tá roubando mesmo. Não sabia ele que eu trabalho, não sabia ele que eu tenho hora só para acordar e não tenho hora para dormir. Não sabia ele que eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não sabia que o meu telefone é 24 horas ligado e eu atendo o horário que for qualquer pessoa que precisar. Não sabia ele que eu sou psicólogo, sou médico, sou dentista, sou tudo. Não sabia ele. Não sabia ele que de vez em quando eu tenho que ser matemático. Acho que foi hoje que eu recebi uma mensagem. Eu não trabalho em banco, irmãos. A pessoa liga para mim: pastor Mesquita, o senhor sabe qual a taxa do banco Bradesco? Quase liguei pro Alex: sabe a taxa? Aí eu falei: não, irmão, não sei. O senhor sabe qual o melhor banco para que eu abra uma conta na empresa a qual eu trabalho com menor juros? Eu falei: não, irmão, não sei. Eu mostro tudo aí para vocês aqui. Está no meu telefone, está lá dentro. Eu falei: meu pastor, eu não sabia também que tem que ser economista bancário, dentista. Agora eu descobri que eu sou médico. Eu receitei remédio ali para a esposa do Moab. Fazer tudo. E não posso nem ficar doente. Pastor não pode ficar doente, irmão. Pastor tem que ser de aço inox. Pastor viajar? Ah, não pode. Eu não posso postar as fotos que eu viajei. Senão vai falar: tá roubando. Porque já comentaram isso no nosso ministério. Os irmãos, os pastores foram viajar. Todo pastor tira férias em janeiro. Eu sou anormal, eu tiro em maio, né? Aí começaram a falar: os pastores da Peniel, tudo roubando. Mas ninguém fala da Dilma, ninguém fala do Lula, do filho do Lula. Fala só do pastor. Mas não tem problema. Sabe por quê? Nós vamos subir juntos. Quantos entendem isso? Diga amém. Para finalizar, aquele homem, durante esse período que ele tinha se afastado da igreja, aquele homem devia ter um conflito muito grande dentro dele. O coração dele, irmão, quando ele parava de cobrar seus impostos, quando ele saía com seus amigos e depois ia para sua casa, o coração dele, talvez ele sentasse na mesa ou na cama e falasse: eu conheço a verdade. Eu preciso voltar para a verdade. No dia seguinte a mesma coisa. Saía, badernava, bagunçava. Chegava à noite: eu conheço a verdade. Chegou um momento que a carne não consegue mais lutar com o espírito. Não consegue mais. O espírito começa a socar a carne, meu irmão. E quando o espírito começa a socar a carne, começa a dar tudo errado. E é o momento de você falar: Senhor,
eis-me aqui. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Espero que nós tenhamos aprendido com os erros de Zaqueu, para que não venhamos permanecer no mesmo erro. Talvez não dê tempo de vencer a multidão e de subir na árvore. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo de fazer mais nada, porque o pecado já tomou tão grande espaço dentro de mim, que eu fico preso a julgos. Mas eu creio que nós, se venhamos o que nos arrepender de verdade, o Pai, Ele é justo e fiel para nos chamarmos em qualquer lugar que possamos estar e falar: Antônio, desce que hoje pousarei na tua casa. Maria, desce que hoje pousarei na tua casa. Antônia, desce que hoje pousarei na tua casa. Ricardo, desce que hoje pousarei na tua casa. Quero que tu curve a tua cabeça no teu lugar. Se nessa noite tiver alguém que queira entregar sua vida a Cristo, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, não adianta falar: eu já conheço Cristo. Todos nós conhecemos um Cristo morto, não aquele que quer cear conosco. No teu lugar mesmo, só você levantar tuas mãos, fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo.